Chegando aqui na Vinexpo América, de 7 a 8 de maio de 2025. Eu sou Augusto da Food Brasil, sou engenheiro de alimentos e aqui a gente vai ver as maiores tendências do setor de vinhos e bebidas chegando em Miami. Vinexpo América, pega aqui seu crachazinho, só clicar aqui. Hello, how are you? Thank you. Aí você já chega, os stands eles estão separados por países, mas vamos dar uma olhada aqui no que a gente vai encontrar. A primeira coisa que você deve olhar quando você chega num lugar é o mapa. Então aqui ó, você tem a ideia do mapa e onde estão os países, ó. South Africa, Chile, Argentina, Portugal, Espanha, Itália, França. O Brasil, Romênia, tá tudo aqui, mas eu acho que eles não devem ter pago para entrar nessa questão do tirar aqui uma fotinho. Parar aqui, ó. Pega aqui um copinho. Ele oferece aqui seu copinho. Você vai pegar. Thank you. Você pega seu copinho e vai passear pela feira. Romênia. E aí você vai conversando com as pessoas. Você vai olhando, vai vendo o que você acha interessante. O pessoal aqui tá. Hey, how are you? A little bit. White, red or rosé? What do you recommend to me? White. White, okay. So, this is the Diamond Collection. Diamond Collection. Yes. We are the only winery in the world that produces this particular variety. It's called Dihara. Dihara. Yes. That's the name of the grape. That's the name of the grape. All right. White, dry, Just fruity, a little bit. very Because easy I'm to gonna. drink. All And we right. have it also in a sparkling wine format today with us. Oh. Smells good. Thank you. 2024 harvest. Very easy to drink. Goes well with shellfish or with any fish. All right. Oh, it's pretty good. Like that? It's pretty soft, light. Exactly. Pretty amazing. Very good for the weather outside. Yeah, it's pretty good. Nice, I like it. Thank you. And I don't drink wine. Now you made an exception for us. I'm we have making our- a lot of exceptions Here here. we have our colleagues that are selling non-alcoholic wines. Oh, okay, If you want to try non-alcoholic. something without alcohol, All right, thank you, appreciate. yeah. Cheers. It's a pleasure. Thank Do you have a business card? Absolutely. All right, Here we go. thank you, Thank you. appreciate. Thank you. E vamos continuar, né? Você chega aqui, bebe um vinhozinho e você vai conversando com as pessoas. Chega aqui com sua garrafinha. Cara, tem vinho de todo quanto é lugar aqui. Casaiaque, vinho. Eu não faço ideia do que eu estou fazendo aqui. Isso é um bom exemplo de como que a gente precisa estar preparado para vir participar de algum evento, né? Não faz sentido nenhum estar aqui nesse evento. É um mundo totalmente à parte do que eu estou acostumado. Então, não entendo, não sei. Só aqui, ó, no Brasil, pelo menos a gente fala um portuguesinho aqui. Cooperativa de Garibaldi, Bárbara Eliadora, Vinícola, Via Brazilian, Bom Dia Brasília. E aqui o pessoal da Organovita. Você sabe o que é Organovita? Organovita é uma empresa familiar. César tá ali, ele não me contratou, não me paga nada, mas o que eles fazem? Eles fazem suco de uva 100% orgânico, eles fazem semente de uva 100% orgânico e balsâmico e vinagres. A bola da vez é o vinagre orgânico de maçã. Vinagre sem pasteurização nessa garrafinha de vidro, por quê? Evita muito dos contaminantes. Ele tem uma acidez muito mais alta do que o vinagre tradicional de supermercado. Ele também contém os probióticos aqui, ó. Você vai ver no fundinho, vai ter um residual. São os micro-organismos e o que faz bem para você aí. Quer experimentar? De 11 a 14 de junho na Naturaltech a gente vai estar te esperando por lá. Eu vou estar lá, César vai estar lá, tia vai estar lá? Tia vai estar lá. Vai estar lá? Acabou a pilha. Caramba, tia vai estar lá também. Isso aí. Organovita,
Só seguir aí, pessoal. Um abraço. Qual que é o seu nome? Antônio. Antônio? Antônio, eu sou o Augusto. Prazer. Eu não bebo álcool, Tá. não bebo vinho, não entendo nada de vinho. Você consegue me ajudar a aproveitar melhor essa feira? Claro, pô. Conta pra mim aqui, Antônio. O que é que eu tenho que ver aqui? Cara, assim, aqui no stand do Brasil, né? Hoje o Brasil é o terceiro maior produtor de vinho espumante do mundo. E o pessoal nem sabe que o Brasil produz vinho, na grande maioria, né, dos casos, porque a nossa produção fica muito internalizada, assim, a exportação é muito baixa ainda. Tá começando agora, tá criando nome agora. Mas hoje no Brasil a gente produz basicamente todas as varietais possíveis, né, todos os tipos de uvas possíveis. A gente aqui tem um clássico, um blend bem clássico, que é 60% Chardonnay e 40% Pinot Noir. A gente desenvolveu toda essa marca aqui para ser algo fácil do gringo falar, né? Bom dia, que é uma palavra que qualquer um consegue falar. E fez um vinho super fácil de beber também, tranquilo. Então tem muito a crescer o Brasil ainda, tem muita coisa para ser feita pelo vinho, pela uva no Brasil. E a gente está tentando fazer parte dessa construção aí. Levam anos ainda, mas a gente vai chegar lá. Legal. Bom, como é que o pessoal te acha? Cara, hoje a gente está aqui nos Estados Unidos, a gente vende em Nova York, Connecticut, New Jersey e Colorado. E agora, estamos aí, né? Como é que faz pra fazer isso? É complicado, porque o mercado aqui, cara, é uma loucura. O mercado de bebida alcoólica aqui é uma loucura. Eu tava falando, tem estado que o estado compra e o estado tem a loja própria do estado e o estado vende. Assim, verdade, o governo tem alguns estados que é totalmente regulado pelo estado. Tem outros, por exemplo, Nova York, que é um dos estados que a gente está, o mercado não pode vender, só pode vender o liquor store. Quem vende cerveja, água e coisas não alcoólicas não podem vender vinho e destilados. Quem vende vinho e destilado não pode vender nem água na loja dele. Cara, cada estado é uma história diferente, assim. New Jersey, só uma loja de mercado, o cara tem uma rede de lojas, só uma pode vender álcool. É uma infinidade, são 50 estados que na verdade funcionam como 50 países, assim. Então, o álcool nos Estados Unidos é muito complicado, mas vale a pena? Vale a pena, no final das contas vale a pena. Como é que vocês começaram? A gente começou, eu mudei pra cá fazendo 3 anos, já trabalho com vinho no Brasil, tenho loja, tenho importadora. E daí eu comecei a fazer assim, putz, eu precisava ganhar alguma coisa em dólar também, né? Porque ganhar dinheiro no Brasil e gastar aqui dá complicado. Daí eu comecei a ir em todas essas feiras, conhecer o pessoal e tal. E daí eu achei um sócio meu americano que já tem uma cervejaria aqui, já vendia nos 50 estados, então ele sabe muito bem navegar essa questão da produção. E daí a gente começou a desenvolver o produto, porque eu dei pra ele, já foi winemaker nos Estados Unidos, tipo, em Napa, muitos anos atrás. Ele nem sabia que o Brasil produzia vinho, ele achou o máximo, ele falou, pô, vamos criar uma marca disso daí. E daí a gente começou a desenvolver a marca, a gente fez tudo aqui nos Estados Unidos já, o desenvolvimento de marca e tal. Fazem 3 anos que a gente começou o projeto, mas a gente começou a vender mesmo em agosto do ano passado, em Colorado, e agora a gente está abrindo esses 3 estados, Connecticut, New Jersey e Nova York. E agora estamos aqui procurando alguém na Flórida. Caraca, boa história, gostei. Vamos experimentar, né? O Augusto Eu não bebo nada, cara. Ele é engenheiro de alimentos. Não, mas só um tiquinho. Você é engenheiro de alimentos? Eu sou engenheiro de alimentos e não bebo, então. Mas eu não bebo porque eu tenho. Não tenho a enzima Sim. que degrada o. O que eu tenho que fazer? É um espumante. Dá um golinho, você provar. Nossa, mas é que é bem refrescante, sim, a gente pôs ali, tem o sente um abacaxi, né? É o Brut, Ele é o Brut, ele é seco. Tem que ser? Ou não? O ideal. Tem O ideal. o pastel, que as mulheres gostam mais, ele é Mais docinho. bem mais docinho, né? Esse é o Brut. Mas tá muito bom. Seja um vinho fácil de beber, às vezes sendo Brut, que ele seja fácil de beber e tal. No Brasil a produção hoje tem muito mais produção de vinho doce, né? O pessoal está muito mais acostumado do que o seco, né? Mas aqui a gente quis fazer um seco, mas com um residualzinho de dulçor. Bem bonito esse rótulo, né? Legal. O rótulo não, né? Em caso da garrafa, impressa, né? A gente fez até o código de barra, é o diferenciador. Foi massa, hein, meu? Bom dia. Muito bonito, cara. E no Brasil não vende. A gente vende no Brasil também. Ah, é? E assim, até na verdade, assim, o nome que os caras vieram com o nome Bom Dia, eu falei, pô, Bom Dia, nome de suco de laranja isso, né? Porque pro brasileiro, mas aí meu sócio que é americano, a agência que a gente ficou tratando uma americana, os caras falaram assim, cara, primeiro, ninguém sabe que Bom Dia significa Good Morning, né? Eles vão ver muito mais como um Good Day do que um Good Morning. E segundo que Bom Dia é fácil qualquer língua falar. O americano vai falar, o japonês vai falar, qualquer um consegue ler e falar. Então, fizeram focus groups, fizeram um monte de coisa, eu fui voto vencido. E hoje em dia eu gosto, assim, eu acho que, tipo, a marca, né, ficou toda colorida, assim, hoje em dia eu, pô, acho legal pra caramba. Tá dando dinheiro? Pô, Então, fechou. Estamos trabalhando pra isso. Só tá tranquilo, pô.
É melhor que boa noite. É melhor que boa noite. Valeu, cara. Obrigado, Antônio. Imagina, obrigado. Gostei, cara. Obrigado. Muito legal. Amigo nosso brasileiro. Olá, tudo bem? Prazer. Ele faz cobertura de feira de Brasil. Garibaldi Cooperativa Vinícola. Mari, me explica uma coisa. Não, Duas. Bom, me explica, como é que eu faço para aproveitar essa feira aqui? Então, aqui a feira ela é voltada a vinhos, bebidas alcoólicas, né, e a importadores e distribuidores. Nós, aqui, a Cooperativa Garibaldi, a gente já tem alguns distribuidores, nós temos o importador nacional e estamos buscando por novos distribuidores. Aqui dá para aproveitar nos nossos estandes tanto vinho, suco, sem álcool, sem álcool, alguns vinhos mais top. Nós temos linha que é a Orgânica Biodinâmica, que é um espumante tipo Deméter. champenoise. Chique. Chique. Então nós temos a Pathé Orgânica Biodinâmica. É uma empresa extremamente qualificada na produção de espumantes, né? Nós somos uma das vinícolas mais premiadas internacional e é uma pincelada do que o Brasil pode fazer em qualidade. A empresa é bem tecnológica, então a gente sempre tem alto padrão em produtos, mas não quer dizer que seja mais cara, né? A gente tem preços bem qualitativos. E aqui a gente está mostrando o que nós temos de bom do Brasil para o mercado americano. Né? O que você me recomenda experimentar aqui? Então, nós temos o sem álcool, né? Para quem vamos não no pode. álcool. E no álcool. Então, No nós álcool. temos aqui o que está se sobressaindo nos Estados Unidos é o Blanc de Blanc, que é um espumante 12 meses de tanque, que é de Chardonnay, 100%, né? E aí ele tem uma tipicidade de champenoise, mas é de tanque. O preço dele aí fica bem competitivo. Vamos provar? Vamos. Mas você tem que me explicar o que eu tenho que Falar sobre achar. falar, Então, ou analisar. Como ele é feito, algumas características. Ele é Charmat, por ele ser Charmat, ele passou a segunda fermentação em tanque. Então ele, como característica de ser um longo Charmat, ele tem essas borbulhas e aqui sai essa espuma em cima de qualidade. Quando o copo fica com essa coroa de espuma e as bolinhas bem pequenininhas, é porque o produto é de alto padrão. E como é champenoise, Charmat longo, né, de 12 meses, você vai encontrar algumas características especializadas que as leveduras ficaram em contato com o líquido por longo tempo. Então você vai encontrar características de um Charmat muito sofisticado, além dessas borbulhas bem fininhas e a característica especial que é o Chardonnay, que ele é mais cítrico e ele tem flores e ele tem um paladar muito agradável, então ele é refrescante, além de ser intenso como um espumante. Eu tenho que dar uma cheiradinha. Tem assim, que. Só para parecer Para que parecer. eu sei alguma coisa. Mas aí o que eu vou sentir aqui? Então, você tem que sentir aí, primeiro são os tons da fermentação em tanque, alguma coisa como pão torrado, alguma levedura de pão. Profundamente você vai encontrar aí algumas frutas cítricas, abacaxi, alguma carambola, maçã. Aí depois eu dou uma mexidinha para liberar mais. No espumante não precisaria, precisa. só o vinho. Ih, já fiz errado. Na boca também você deveria encontrar as mesmas coisas que Mas você aí eu encontra no... coloco e bochecho. Isso, E você cuspo? deixa... Pode cuspir aqui. Que isso? Mas você vai ver o corpo que tem esse espumante na boca, ele vai te salivar por conta da acidez que ele tem, que é a mais alta, mas é necessária para esse tipo de espumante. Mas eu só coloco na boca ou tem que mexer ele na Mexe, porque daí você vai encontrar com o corpo todo da boca, né, com o espumante. Não é feio E- isso não. Não, pode é o que tem fazer. que É o fazer. que tem que fazer. Aí você vai ver as borbulhas tocando as paredes laterais da boca e pode botar fora aqui. Então você vai ver o corpo do espumante através da bochecha e do contato de toda a língua. E agora o restinho eu sinto o sabor. Agora você tem que sentir o sabor, que seria as mesmas frutas cítricas, essa acidez e o seco, por conta de que ele é um brute, né? Na verdade ele é um extra brute. E aí, nature. Então ele praticamente não tem açúcar. Ele vai ser um super seco, né?
Gostei. Gostou? Uma boa experiência. É interessante, é um bom produto, na verdade. produto, E está super bem vendido aqui nos Estados Unidos. Eu acho que está feliz com a aceitação. É um produto de valor agregado não muito alto, mas é um alto padrão em qualidade. Que legal. Sim. Muito bom. E como é que eu sei, por exemplo, eu tô andando, eu vou ver aqueles prêmios, Então ratings. a gente tem no site da Garibaldi, a gente sempre atualiza, né? Todos os produtos são super premiados, né? Em concursos na França, na Itália, Espanha, Turquia, no Chile, muito aqui nos Estados Unidos. Então são vários, Grécia também. Então a gente sempre mantém os concursos, digamos, atualizados para os nossos produtos, porque o mercado que diz que está muito bom são os juízes, né? Legal. Então, se eles dizem que é medalha de ouro, super medalha de ouro, é porque vale a pena, né? Quem vai contestar? Não, é o jurado especializado. Muito legal. Muito bom. Vamos provar um taná agora, um vinho? Vamos. Eu tenho que trocar de copo ou uso o mesmo? Trocar. Tem Pode- que trocar? Sim, pode trocar. Tem que trocar. Então, Agora é vinho, não agora é é um espumante. vinho, agora é um vinho tinto. Esse taná, ele é um vinho muito especial, ele é da safra 2023. Ele tem 8 meses de barrica, um pouco francesa e um pouco americana. Para o tinto de guarda, ele precisa passar por barrica para ele estabilizar a cor. Mas ele Tinto não de é guarda. vinho tinto de guarda, que daí pode guardar mais tempo em garrafa. Guardar. Pode envelhecer em garrafa. Ele pode envelhecer em garrafa. Então é necessário passar na barrica para manter a cor estável. Ela não se degrada, né? Porque se você não passar na barrica, ela vai ficar um tom marrom muito rápido, por conta da degradação Oxidação. da oxidação. Então precisa, mas a madeira que está nesse vinho, ela é muito sutil. Ela passou pela madeira para essa função, mas ela não interfere na qualidade olfativa ou gustativa. E aqui eu tenho que fazer o quê? Agora Mesma sim tu vai coisa. ter que... olha como ele pinta bem a taça, ele está pintando a taça, né? E ele tem essas lágrimas de glicerol, significa que ele tem alto poder de álcool e ele tem uma estrutura de corpo muito intensa. É um glicerol. Se ele fosse menos... Menos densa a lágrima, ele não seria tão estruturado. Quando você fala densa... É a lágrima grossa. Seria mais fininho. Ela até se rompe se não é tão densa. Antes de descer Descer ela rompe. E aqui eu... Aí tu faz ela. Então, Por que eu tenho que fazer isso? É porque daí o tinto ele tem que liberar as moléculas para que o aroma suba. O espumante não, porque as borbulhas já estão no vinho, né? Tô Então aí- aprendendo aqui a degustar vinho. Então aí tem as moléculas, né? É um vinho bastante estruturado, tem bastante fruta vermelha, tem alguns toques de chocolate, cassis. Quando tiver lá visitar nós, vamos lá conhecer a Cooperativa Garibaldi. Ninguém nunca me convidou pra ir lá pra... Ah, é? Até Ninguém te parece. convidou? Até parece. Coitado, vai chorar. É a maior empresa de vinhos que tem lá na cidade. Somos É a uma mesma cooperativa. coisa. Coloco, bochecho... Pode bochechar, deixa o vinho agir nas paredes e aí depois pode cuspir. Most of our wines at the moment are Shiraz. We also produce Sauvignon Blanc, but we don't have it here because we decided to only bring the wines that we send to wine enthusiasts. So all of the wines were sent to wine enthusiasts, and all of them received above 90. Preciso treinar mais minha memória. Tudo que tu comer de frutas, que tu comer em chocolates, que tu tiver contato em flores, em aromas, tenta pensar e guardar na memória, porque a gente chama que só vai reconhecer as aromas se tu tem a memória olfativa. Né? Tem alguma coisa aqui que é super pronunciado assim, mas eu não consigo falar o que é. É uma fruta. It has a lower alcohol content. Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico and here in Florida. So I know what you think. Muito legal. Gostoso, Vou né? lembrar. Depois você vai me dizer. Mas é um vinho bem gostoso, está sendo sucesso aqui nos Estados Unidos, porque ele cabe bem com churrascos, carnes, né? Então Legal. tá vendendo muito bem. Muito bom. Muito obrigado. Mari. Obrigada a você. Como é que o pessoal faz para te achar nas redes sociais? Então, Instagram, Mari Balsan ou Balsan Mari.
ou Cooperativa Garibaldi. Aí você vai ver tudo que a gente faz pelo mundo, né? No Brasil e pelo mundo. Legal. Muito obrigado. Obrigada a você. Parabéns. Obrigada. Obrigado pela aula. Ah, imagina. Aqui, ó, chegamos aqui, Salton. Quem não conhece Salton, vai conhecer, né? Só viajar pro Rio Grande do Sul ou ir pro mercado que tem. Que bom que tu pensa assim. Tudo Tem, bem? pô, tudo bem? Tudo bom? Tudo firme? Quer conversar comigo um pouquinho? Claro. Bora lá. Conta pra mim, César, o que vocês estão fazendo aqui? Bom, nós estamos aqui marcando presença. Estados Unidos é um mercado que a gente já trabalha, já estamos aqui há alguns anos. Então, qual que é o intuito da feira? É a gente reencontrar caras conhecidas, né? Clientes nossos, e também prospectar alguns clientes novos, enfim, para a gente conseguir ampliar a presença no mercado. Legal. Miami é um bom mercado. Flórida, no geral, é o nosso principal mercado nos Estados Unidos. Vocês começaram a vir pra cá faz quanto tempo? Nós estamos trabalhando com o mercado americano há mais ou menos 10 anos, só que claro, que com resultados mais fortes nos últimos 5 anos. É difícil, fácil? É complicado por causa da origem, ainda um pouco desconhecida, a origem do Brasil, mas o mercado americano é interessante porque é um mercado que ele é bastante aberto, né? Aceita bastante novidade, tem vontade de provar produtos novos, né? Então a gente consegue ter uma certa maleabilidade nesse sentido. Legal. O que você... Tem alguma coisa que é só pro mercado americano aqui? Sim, esses produtos que estão com o rótulo intenso são para o mercado americano. Qual que é o diferencial dele? Na verdade, é um produto, é um vinho que hoje a gente já, ou seja, ele é um vinho jovem, ou seja, não tem passagem por barricas. O rótulo foi desenvolvido especialmente para o mercado, ou seja, é um rótulo que eu nunca trabalhei no mercado nacional. E aí foi feito baseado num estudo de como deveríamos apresentar o produto, ou seja, a gente entendeu que os elementos Brasil não deveriam estar presentes no rótulo, né? Porque a gente quer mostrar uma certa, experiência, uma certa elegância, né? Então foi mantido um rótulo um pouquinho mais sóbrio, mas são vinhos específicos aqui para o mercado nacional, totalmente jovens, sem passagem por barrica. Muito legal. E faz tempo que foi lançado? Faz uns 5 anos, a partir do momento que ele começou a ter uns resultados mais expressivos. Caramba! É. Tem alguma relação ou... Eu acho que não é unicamente por causa dos produtos, mas foi quando a gente também começou a aplicar um pouquinho mais de atenção e também de investimentos no mercado, né? Não, porque só lançar o produto ele acaba não se vendendo sozinho, esse é um fato, né? Mas através de termos um profissional local, um brand ambassador, a gente ter viagens mais frequentes aqui também para poder conversar com os nossos parceiros, participação em eventos também é muito importante. Então é tudo, né? Ainda é um resultado muito pouco expressivo quando a gente compara com os resultados da empresa, mas ele começa a tomar uma forma um pouquinho melhor. Né? Legal, legal. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. Interessante. Então, eu sou o Rafa, eu sou gerente de marketing internacional do projeto setorial Wines of Brasil. É um projeto do governo que envolve a Apex Brasil em parceria com o Concevites, e o nosso objetivo é promover as vinícolas brasileiras no mercado internacional. Então a gente dá todo esse suporte em feiras internacionais, projetos compradores, levamos compradores internacionais para o Brasil, projeto Imagem também, jornalistas vão para o Brasil através do projeto, para poder promover o vinho brasileiro e também o suco de uva 100%. Tá faltando muita gente aqui ainda, né? Tem muito vinho no Brasil. Tem muito vinho, mas a gente está com 8 vinícolas presentes aqui, é um número bem bom, é um número recorde, na verdade, nessa feira, então a gente está bem feliz de estar aqui. Como é que faz para o pessoal participar? Eu quero ver um stand igual da França, com uns 50 vinícolas aqui. Legal, então você é a vinícola brasileira, é só procurar a gente, @winesofbrasil. A gente tem ali um processo de adesão e temos várias ações que podem ajudar a vinícola a promover o vinho internacional. Desde ações estruturantes, de comunicação e o nosso RED, que é a promoção então em participação em feiras internacionais. Muito legal. Qual que é a próxima feira que a gente vai encontrar vocês? A próxima feira é a ProWine Shanghai, que é na China. Caramba! A gente está com alguns países alvos, né? China e Estados Unidos são um deles.
E a gente vai estar lá então com vinícolas brasileiras participando também. Legal. Muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigadão. Passando aqui. Vamos ver. Só do Michel Scott Carter. Esse nome é chique, hein? Saltão e miolo. A gente tem aqui pessoal do Brasil. Ô Jailton, fala pra mim, o que é esse Michael Scott Carter do Brasil? Eu nunca vi um Michael Scott Carter no Brasil, Rapaz, cara. ele é um... Tá maluco? Ele é um trabalha com finanças e resolveu morar no Brasil com a esposa dele, que é brasileira. Foi criado, comprou uma vinícola para viver e criar os seus filhos e decidiu levar isso em frente com a indústria dele, entendeu? O nome dele é esse? É esse, o nome dele é Michael Scott Carter. E aí ele E ele fez os vinhos, todos são blends, que ele está cultivando lá no Brasil de forma muito peculiar e muito carinhosa com o povo daquela região também, sabe? Que ele Que região que ele está? Ele está no Monte Belo, aquela toda ali, toda aquela área boa para produção de vinho, como você já deve saber, nossa. E tentando trazer para o mercado americano com a pegada de, por ele ser o primeiro negro a ter uma vinícola no Brasil, ele está usando isso como marketing dele para dar nova direção à comunidade black, a negra americana, né, que não tem esse hábito. Eu acho que a diversidade que ele está querendo trazer para a gente, até para nós mesmo brasileiros que não tem o costume de beber vinho, eu sou nordestino, como você já percebe. Não temos isso na nossa... Não bebe lá não, se não for cachaça. Né? Cachaça. Não conta isso pro chefe, não. Não vou contar isso pra ele, não. Mas é isso, eu acho que essa pegada dele tá bem interessante. Ele saiu do paradigma de família hereditária de vinho para ser o primeiro homem negro lá, tá introduzindo vinho nessa comunidade que não tem costume. Eu acho que isso é uma pegada de marketing, mas também tem um propósito social muito grande, né? Então, interessante. Como é que estão os negócios aqui? Cara, ele está começando, né? É uma vinícola muito jovem, né? De 5 anos apenas e está tentando entrar no mercado. Então acho que nem distribuidor ainda ele tem, todos estão tá aqui nos Estados Unidos. Como um cara que é de lá de Chicago, ele já deve ter uma boa conexão para ir atrás disso, mas é para isso que ele está aqui nesse mercado, né? Para introduzir esse novo Brasil. Ele está no Brasil no momento. Eu tô aqui. Sair de lá, né? Não, quem quer sair de lá? Você morar dentro de uma vinícola. E ele mora lá, então ele tem um cuidado de ter com as famílias que trabalham para ele verifica a produção, cada uva que ele usa, né, que são todos blends. Como você pode ver, só tem 4 variedades de vinho, então elas são tudo bem cuidadamente pensadas, né, então elaboradas. Vamos isso. experimentar o que você me recomenda. Eu sou louco com o branco. Então bora provar. Vamos provar o branco, que é um Chardonnay e um Riesling. Ele nem gosta de revelar o vinho antes, as uvas, para você ter a surpresa. Tá bom, eu não bebo, cara. Tu não bebe, rapaz? Mas joga aí, ó. Que é nos Estados Unidos, tudo fartura. É, então. Vinho seco, branco, porém eu acho que ele trabalha muito bem no equilíbrio aí do paladar. Tá muito leve. Tá muito leve. Muito levinho. Mas você sente toda, e o que eu gosto mais desse vinho é porque você não esquece, entendeu? Ele fica lá, ele tem um long finish, como diria aqui no caso, né? Muito legal. Quer provar o rosé? Gostei. Que é mais suave ainda, muito mais de mesa do que os outros demais. Eu acho esse aqui... Bem pouquinho, bem um tiquinho só. Pronto. Tem uma cor bem rosada, mais pálida, que eu acho bem única também. Geralmente os rosés daqui são mais compostos, né? São mais encorpados, na palavra é essa, encorpado. Esse é um vinho para mesa, qualquer situação de salada e pode harmonizar com muitos pratos leves, né, no caso. Aí, pessoal, o que é que você achou? O que é que você achou? São muito bons. Você não tem... Esse aí é feito de Malbec e Pinot Noir. São as duas uvas que eles estão produzindo o rosé nosso. E ele não fala português, viu?
É mesmo? Que loucura, cara. Que loucura, muito bom. Tem Instagram? Tenho, pega aí, Marca tem vocês tudo, lá. marca, obrigado. Como é Olha que é? aqui, tem o digital, pode pegar, Aqui, ó, o cartãozinho. claro. Muito bom, cara. Agradeço você, Prazer. prazer é meu. Deixa eu roubar aqui o microfoninho. Claro. Boa feira. Cara, não tenho zero familiaridade com esse mercado. O que a gente vai fazer aqui? O que a gente tem que provar? Eu quero saber. Vamos olhar então, né? O que você como um consumidor normal olharia? Olha a cara do vinho, né? Vamos olhar as embalagens e vamos ver qual embalagem que te deixa mais atraído. Ou um vinho diferentão. Qual que é a vantagem desse tipo de filmagem? Você pode parar, você pode aproximar, você pode olhar ao redor e você pode ver o que está acontecendo aí. Quer saber? Vou ligar pro meu amigo Elvis. Elvis é especialista em vinho, ele vai saber me ajudar. Você pega aqui, ó, você liga para um cara que é especialista em vinho. Vamos ver aqui. Tocando, vamos ver se o Elvinho me atende. Elvinho é especialista em vinho, ele é o cara, ele vai me falar aqui o que é que a gente tem que ver. Ó, não me atendeu, vou mandar uma mensagem para ele aqui. Se for do mundo inteiro, champanhe, Bordeaux, Borgonha, vinho da Toscana, Piemonte, da Espanha, Ribeira del Duero e Toro, Portugal, Alentejo. Numa feira de vinho. Ver alguma coisa da Alemanha, vinho branco, alemão seco, Trocken. Se tiver a Austrália, experimenta o Shiraz. Nova Zelândia, o Sauvignon Blanc. Aí os Estados Unidos, Napa, né? Oregon também é interessante. E, porra, América do Sul, Mendonça, mas aí aqui no Brasil você já conhece. Chile também, Vale Central. Tá? Abraço, boa feira. Bora lá, agora a gente pegou aqui as recomendações do Elvinho e a gente vai fazer nossa busca. Ele falou aqui, ó, procura na França Champagne, Bordeaux, Borgonha, Piemonte e Toscana. Vamos ver se a gente acha alguma coisa dessas daqui. I need some help. Oh, I'm kind of lost here. how can I So, help you? are you from France? I am. Okay, so you understand wine? I do. A little bit or a lot? I would say a lot. Okay, so can you guide me? Sure. So, Oh, in here? no, here. Okay. What do I need to see here? See here, you need to see Yeah. everything. Everything. Yeah, because, well, we're a cooperative group of over 400 wine growers. And over 4,000 hectares, we produce a lot of different ranges, different price points as well. The goal is to have a mix of traditional and, of course, vibrant range as well. So the goal for us here is to, well, of course, have the new ranges with the clear rosé, the orange wine, and then some strategic brands. And then, of course, our own selection of Bordeaux wines. And we also have our new no alcohol and low alcohol wine ranges with 0% and 6%. I have a friend of mine. He's expert in wine in Brazil, and I call him and I ask him, what do I need to see? And he told me, you gotta look for champagne. Okay. There is no champagne here. No champagne here? Okay. Bordeaux? Yeah, we have Bordeaux here. You have Bordeaux? Yeah. What is Bordeaux? Bordeaux is a region. Well, it's a city. Region. It's a city in the Okay, region. it's a region. I mean, come on, you know about Bordeaux, right? And a city, of course. Okay. No, I don't know. Okay. I don't know nothing. Really? About wine. Oh, so you're discovering wine from zero. Zero. He's a journalist. Ah. Journalist. I'm a food engineer. Influencer. Influencer, they're stupid, isn't it? They don't know anything. So that's why we ask people. And he told me to go for Bourgogne. Burgundy, yeah. We don't have it here. No, but it's another region. It is another region. All right. And Piedmont. Piedmont, it's Italy. Region Oh, in it's Italy. Yes, it is. I'm lost in geography. No worries, don't worry about it. And Toscana? Italy as well. Okay. Southward of Piedmont. All right, so we have here Bordeaux. Absolutely. All right, let's try Bordeaux. Let's do it. What is the big thing about Bordeaux? It's the history of winemaking.
Oh, history. Yeah, you have 2,000 years of legacy of winemaking. Oh. And it's also, well, a grouping of, well, usually all the biggest chateaus and producers of the world with a high emphasis on quality. And so you have a tradition of blending different grape varieties and also different, well, levels of maturity in oak barrels and stainless steel. It's a huge legacy of winemaking. Oh, okay. So I'm doing like the very, very, very best wine from Bordeaux. Well, not the best, because we don't have the best here. We only brought a few very select samples. But we'll try a few appellations. Okay. I'm okay with just one. You don't. Okay, let's do just Don't one. open. Let's do just one then. So this is an appellation in Bordeaux, on the right bank of Bordeaux, which is called Pomerol. Ouais, j'ai goûté. What do I need to do with this? So first of all, you need to smell it. Smell it. Yep. Okay, now you need to swirl it. Smell it again. And now you can drink it's it. Different. You see? The goal is to put air into the wine. I don't like this or just Whatever you want. follow. Usually you put a bit of air into your mouth when you drink it. It's good. But how do I put like air and So you put it in your mouth, you keep it at the back of your mouth, in your palate, and at the same time you just open very tightly your lips and you get some air inside. okay. All right. So now you tasted one of the many appellations in Bordeaux. Okay. Thank you. Pleasure. Appreciate it. Straight away? Yes. Oh. That's the professional way of doing it. All right. I don't drink that often. Well, thank you. Appreciate it. Well, hope you had a good time. Thank you. What is and one question. What do you think about this like the less alcohol trend? Well, we still have to figure it out if it's a trend or not. Okay. That's the main idea. What we're seeing is, of course, people drink less and less alcohol, so there's of course a demand for lower alcohol and no alcohol wines, and or at least alcohol products. The goal is just to offer something of quality, and then we just test the waters and we go from there. And of course, what is interesting is that nowadays with the 6 degrees, we're allowed to keep one of the appellation in there. So for example, we keep our IGP Périgord with the 6 degrees. We're allowed to keep it. Oh. Whereas for the 0% alcohol, at the moment you don't have any appellation system allowed for these type of wine products. Why this appellation? It's good. So that's what is interesting, is that different countries have different systems of appellations. Okay. In France, what makes the wine market and wine industry quite complicated is that you have so many appellations with so many rules. And of course, when you work into it, you get to know each appellation and each of the rule inside of terms of winemaking. But for, let's say, the consumer, it can get a bit tricky. So the goal really is just to keep an open mind, try things, and just build your own knowledge. All right. So just go around and taste and have some fun. That's what I would say. All right. Thank you. Appreciate it. And where did people find you? Like on Instagram or? Well, you can find us on Instagram, on Facebook, but usually just come and visit us in Bergerac. All right. Nice. Thank you. Appreciate it. Thank you, Augusto. Thank you. You have a business card? I do. Let's get a picture. So you are an influencer or? Yes. Here you go. Thank you. Do you know? Let's go. Let's go. Allez. What's Augusto. your name? Ale. My name is Paul. Paul. Paul Augusto. Guillet. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. With pleasure. A friend of mine told me to look for Bordeaux wine. Okay. So you're very lucky. You achieved your target. I mean, yeah. What you is achieved the good thing about Bordeaux? So the good thing about Mazerolles is that you're a family-owned business. 30 acres. It's a chateau which is just 40 kilometers away from Bordeaux, and its vines are 50 years old, and they're composed of 80% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon, and 5% Malbec. So you will have the best of what you can find in the blending of that region, with an aging in 18 months oaks from Taranto, but
as we say in Bordeaux, the best thing is to taste. So Oh, let's right, taste. okay. Let's taste. No talking, just taste. Let's taste. Let's taste. Good look. So That's a lot. no, you always got to taste in big glasses because aromas have different density. If you only taste small quantities, you won't have all the aromas. Oh, Yeah, that's all. So normally, if the tasting is, you should have the roundness of the Merlot, you should have the density and the structure of the Cabernet Sauvignon, and you should have the spice of the Malbec at Pierre. And you should have a beautiful length in the wine. It smells pretty good. Okay, it's a good start then. What is this first smell? First one, you should have, Very familiar. yeah. Red fruit, red berries. This is what you recognize, so It's pretty good. it should be very good. It's very good. And why it's usually a good wine is made of a blend of grapes? Yeah, this is the case. It's 80% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon, and 5% Malbec. Yeah, It's a balance on all the. it's a balance. In Mazra, you have 19 different parcels, and the parcels are different in the way they are assembled, blended, and each year is different. So in 2020, the blending was different from 1990, Oh, 2019, and so on. Yeah. So Depends it's, on the year and the. depends on the year. It depends on the acidity and the bitterness of each grapes. So we analyze every week after harvest and before harvest the grapes, and then we decide which grapes have to go in each vat, and then we build what we consider should be in the Grand Vin. Wow. That's pretty good. You like it? I like it a lot. Cool. And I don't drink wine. But you appreciate it. We have a saying in Bordeaux, a wine you should like it or dislike What it. is the biggest thing on Bordeaux? What it's unique from that region? I mean, it's the history, the blending, and the terroir. The terroir is a real significance. If you do a good grape, then you can make a big wine. If you don't have a good grape, you can't make a good wine. I like to cook, and when you cook, it's the same. If you don't have good ingredients, you can't do a good food after that. So it's the same in wine. Huh? So there's a lot of work in Mazra. 3 years work, and 3 years work to make the best grape and to make the best wine after that. So yeah. Takes time. Yeah, takes time. Yeah. Nice. Appreciate it. Thank you. My pleasure. Have a great day. E aqui a gente chegou no Taste of Portugal, Wines of Portugal, que são os vinhos de Portugal, né? A gente tem todas essas regiões aqui. A região que o Elvinho aqui me recomendou para experimentar é Alentejo. Vamos ver se a gente consegue achar aqui alguma coisa do Alentejo. Gilmer. Gilmer, Yes. fala português. né? Falo, sim. Tudo bem, prazer. Eu sou o Um Alvin. prazer, obrigada. Um amigo meu, especialista em vinho, falou: você tem que provar os vinhos do Alentejo. Certo, certo. Por quê? É a minha região preferida de Portugal. São vinhos únicos. Também temos imensas castas diferentes que são mesmo desta zona. Tem temperaturas muito elevadas no verão e também à noite mais frios. Então tem uma boa diferença de temperatura que produz um vinho um pouco mais elegante, na minha opinião. E somos conhecidos pelos tintos, mas os brancos para mim são os meus preferidos. Mas da região, Alentejo, tinto e. É sim, é mais tinto de branco.
Mais tinto do que branco. Certo. E a uva específica? Ou... Temos Alicante Bouschet, Aragonês, Trincadeira, pelos tintos, pelos brancos temos mais Arinto, Antão Vaz, Roupeiro. São os mais famosos que nós usamos, mas também temos muitos outros pequenos também que são menos conhecidos. De lá? O que é específico? específico? Vou achar no Alentejo. Arinto é o nosso especialista. A casta especialista dos brancos, mas também encontras em outros sítios. Mas Alicante Bouschet também era uma casta francesa, mas encontras mais lá no Alentejo agora, hoje em dia. Mas eu diria que Trincadeira também vejo muito. Mas estes 3 brancos e 3 tintos são os que mais vejo em qualquer adega. E o que você me recomenda experimentar? Para os brancos, um clássico é Cartucho Colheita. Este é Cartucho Colheita 23. Arinto, Antão Vaz, Roupeiro para os brancos e Cartucho Colheita para os tintos. Também eu acho que é um bom sítio para conhecer os vinhos de Alentejo. Se só tens que beber um, era o branco e o tinto. Então eu quero experimentar isso. Ok? Posso? Claro. Só um pouquinho. É aqui. Super cristalino, né? É. E o que eu tenho que buscar aqui? Então, das 3 uvas temos Arinto, Antão Vaz e Roupeiro. Arinto tem muita acidez, tem muita fruta fresca, limão, citrinos. Antão Vaz é uma casta que tem mais fruta tropical e Roupeiro tem mais pêssego ou fruta branca também. Mas aqui tem os 3, é um blend? Sim, é um blend. A maioria dos nossos vinhos são blends. Temos só 1, 2 ou 3 que são monocastas, mas em Portugal trabalhamos mais com blends. Porque imagina, o Arinto tem muita acidez, Antão Vaz não tem acidez. Se tens um vinho só de Arinto, às vezes fica muito ácido. Se tem um só de Antão Vaz, fica muito em baixo, não tem muita força, então é fraco o vinho. Então, com uma mistura, nivelas os dois e assim tens um vinho melhor. É muito bom. É, sim. É um clássico, é um vinho para beber num jantar com amigos, um peixe criado, mariscos. Então aqui é perfeito. Um dia quente com ceviche é um vinho perfeito. Gostei. Agora vamos com o tinto. O tinto, sim. Este vinho aqui é o mais conhecido da região porque é um vinho típico. É muito tradicional, vejo em todos os restaurantes, todos os supermercados, é um clássico das famílias, todos conhecem a Cartucho Colheita. E é um blend também. As uvas são Aragonês, Trincadeira, Alicante Bouschet, com um pouco dos outros, como Castelão, Syrah, um big blend destes. Mas tem um ano em barrica e depois um ano na garrafa antes de estar no mercado. Mas é um clássico. Esse aqui é um exato, clássico. sim. Para um bife grelhado é perfeito o vinho. E também tem bom envelhecimento. Se queres guardar alguns anos, está à vontade. Esse é mais forte, né? É sim, este tem 14,5 de álcool. Mais que o branco. Mais que o branco, sim. Para os tintos é normal, porque é um sítio muito quente, então tem mais força, mais álcool nos vinhos. Mas também tem muita acidez, muita fruta, então tem um bom equilíbrio entre estes fatores. Muito bom, muito legal. Muito obrigado. Muito obrigada, é um prazer. Muito obrigado. E como o pessoal te acha na rede social, na internet? Sim, aqui, mas também não sei qual é o nome é Cartucho PT aqui para o nosso site, também Instagram, estamos lá, acho que é a Adega Cartucha e também lá em Évora, depois nos visitar. Obrigado. Muito obrigada, um prazer. Prazer. Obrigada. Alemanha para você. Vamos conhecer um pouquinho dos vinhos alemães. Os alemães, eles são famosos por não quererem aparecer nas câmeras, né? Então, eles devem estar super incomodados que eu estou segurando essa câmera aqui e filmando.
Johannes. Johannes. Yeah. Augusto. Nice to meet you. Nice to meet you, Augusto. I'm not an expert on wines, but I'm a food engineer. Okay. And I create content for internet. Okay. And I have a friend that works with wine, and he told me, go for Germany Trocken. Okay. Okay. And okay. I'm trying to find that. But I just see this Okay. Riesling. Okay, Riesling. The Riesling, that's a great. It's Riesling. It's a great. Riesling, Yeah, yeah. it's a great. But Trocken just means this is no residual sugar. All right. That's the way. That's the term of Trocken, and that's the new things that we have. Germany was used for sweeter wines, but now it's all Trocken, dry taste, because we have a nice flavor, crisp, fruity wines with a nice Trocken finish. Usually the white wine is a big thing because of the grape. Yeah, well, white wine is Germany is white, but we also have a little bit of Pinot Noir. Oh, okay. And most of what we do is Riesling. Riesling. And Trocken Riesling is just tasting great. Okay, let's try that. Yeah, sure. I give you Good actually. explanation, good education. Thank I you. give you our best dry Riesling. All right. So what do I need to do with this? Do I do the Well, smell and I would shaky thing? always do a little shake, smell. First you smell, then you shake, then you smell again, then you get all the aromas. All right. And after that, you take a sip. And then you have it in your mouth for a couple of seconds, and then you like it or you don't. That's hopefully you like it. What do I do like Well, it's like tasting is very important, especially if you have a good wine. And to get all the aromas, you need to swirl it around a little bit, get a little bit air into it, see how it develops, and that is the important sit thing. a little bit on the mouth. Not Sit a little swallow. on the not swallow immediately. It's not drinking. We don't drink the wine for drinking. We're drinking before the taste. Okay, so And you taste and then drink. We taste and we drink a little bit. Yeah, of course. That's pretty good. Yeah, of course it's good. It's great. Dry Riesling from Germany is great. It's good. It's pretty good. It's a nice. The thing about Riesling is it has fruit, and it has some slight acidity that makes it vibrant and energetic and refreshing, and goes well with food, especially when you have some spicy food or very salty food or fatty food. That's all good. It's pretty good. And if you like Riesling, you're drinking anyway to everything. That's That's a funny thing. My sister lives in Germany. Okay. She lives in Nuremberg. oh, Nuremberg. Okay, Close nice. to Stuttgart. Yeah. And what I know, it's this type of grape, like species. It's very Germany. Yeah. But it's always sweet. No, not at all. This Not one is no. pretty good. Yeah, sure. We do. Well, we the most back in the days when I was young, most of the wines were sweet. Today, most of the wines are dry. I have one that I think you might like as well. That's pretty good. I have to Yeah, put well, that yeah, of course. Because he said it's professional to not drink at all. Well, we also have Chardonnay. It's an international grade. Yeah, no. No, okay. Let's skip the German. Let's have a look, a little bit of that one. That's a Scheurebe. That's a German special thing. It's very aromatic, fruity, a little bit of black currant. Yeah, black currant and grapefruit. Goes very well with seafood. That's the name. Scheurebe, that's the name. Yes. Scheurebe. That's not very well. It's not the biggest production we have, but it's something that is very interesting because it's very fruity and very fruity and very drinkable. You know. It's wine. It's wine and dry, also trocken. Unbelievable. Scheurebe, it's also trocken. That. Trocken. Yeah. I have a new favorite one. Yeah, cool. That's pretty good. That is entry level or beginners thing. This one is when you
have drunken a lot, and then at a certain point you will end up having the Riesling, the special Rieslings, the Trocken. Okay. This is very charming because it's so fruity and nice to have. Like a day-to-day drink. Yeah, that's a day-to-day drink, and that's the drink for the special occasions. Yeah, when you cook the meal, invited some friends, and you want to show off a little bit, and then you take the Riesling. I think I'm more popular. Thank you, appreciate it. That's pretty good. Okay, cool. I like it. Like that. Thank you. Thanks for tasting. Appreciate it. You want to take? I'm gonna take Yeah, a yeah, card. of course. And you take that. That's yours. A picture of that. Always good. Thank you. And that's yours. Appreciate it. Thank you. Dankeschön. Bitteschön. Vamos achar aqui vinhos da Itália. O vinho falou pra gente procurar aqui Itália. Achamos Itália. Mas será que... Por que será que a Itália não tem um espacinho italiano, né? What's your name? Svetlana. Svetlana. Yes, Svetlana. Augusto, nice to meet you. Nice to meet you too. I'm getting to the wine scenery. Okay, But perfect. I'm not very used to. I'm Okay. a food engineer. Okay. And I have a friend that he works with wine. Okay. And he gave me a list Okay. that what I need to taste, try. He told me to go for Piemonte and Toscana. Okay. So we're in Piedmont here. And what is the difference on the Piemonte? What I need to look for? I mean, we have some indigenous grape varieties. Okay. So what you can taste here, some special wines. So special wines, it means not international variety, because we are not working in Piemonte with international varieties. International, you can taste them all over the world, everywhere basically. So you don't have to go to No, Piemonte. no, you don't have to go to Piemonte. Piemonte is a top region for especially fine wine, starting from Barolo, of course. Barolo, king of the wine, wine of the kings. This is Barolo Sierralunga, vintage 19. So this is one of the top wines of Piemonte. Then we have also Barbera. Barbera is a queen wine. It's considered also to be the top wine for the most popular grape in all of Italy, and especially mostly cultivated in Piemonte. And this is also our jewel. And then we have also some small jewel of our own winery of Montalbera, the grape which is called Ruquet. This is a very rare indigenous grape variety, great for the food, especially for Brazil, I think, because this is a semi-aromatic grape variety. So all the different aromas you feel in this wine, like starting from roses, fruits, spices, so extremely gastronomic wine and delicate on the palate, so it's never prevailing the food. It's going delicately and very balanced in all type of food, from fish to meat, basically everything. So Ruquet is a very special grape variety. All this line, they are all, I would say, gastronomical wine, because first of all, they are like locally, right? They require our own terroir, but then they are very internationally wine, because they're going with so many different types of food in every country. So they are very, I would say, all these wines is about food pairing, is about good food pairing, is about like international food pairing. That's why they are so special, because then they can go everywhere. These two, especially Barolo and Barbera d'Asti, and also Riserva or Ruquet, they are perfect also for different kind of meat, especially different kind of grilled meat, which is also, right, it's very popular in Brazil. And these are the best for this thing. Then we also make some white wines, of course, but also wines. For example, Timorasso is called, sometimes it's called white Nebbiolo or white Barolo, because of the long aging potential of the wine. It's also like Barolo, can be aged in the bottle about 20 years. So it's also the white wine, but with the red soul. Sometimes it's called like this. So you see, we have something special and very unique, and especially the wines that make you feel hungry and think immediately of which food is better for this or this or this or this. Yes. Right. And this is special. Nice, that's good. What do you recommend me to try?
that I'm gonna try in? I mean, of course through care, because you'll never find it in anywhere. So it's very rare grape and it's very rare appellation. It's one of the smallest DOCG appellation in Italy. So I can recommend you taste this Riserva. We said for the meat, right? So we'll see if you get enough hungry or not. So and this I is go out of here yeah. just looking for a bit. First you need to smell, because it's semi-aromatic grape variety. A lot of fruit, spices, rose pepper coming from the grape itself, not from the oak. This one is aged 1.5 years in large barrel, like we call it Botti Grandi, like in Barolo. So very unique on the nose, but also very special on the palate. Yeah, the color. So all about this wine is very special. Very good. Yeah, I hope it makes you hungry, this wine. Unfortunately, yeah. Unfortunately, yes. That's why I proposed this. That's pretty good. Because you know, the wine's covered with oak, where you don't really perceive the grape itself. There are many in the world, right? But where you perceive the grape itself, the characteristics of the grape, and immediately thinking of the food pairing, there are not so many. And this is one of those grapes. This is nice to be chilled as well, not just but nice also for some spicy food. So very like versatile. You can drink it when it's hot, we can drink it when it's colder, you can drink it with meat, you can drink it with cheese, even with fish, why not? So very versatile and very modern grape. Oh, it's very good. Name's Manuel. Manuel? Yeah. From France? I know. My mum's Italian, so okay. We have Manuel. All right. Are you from Brazil? Okay. A lot of Brazilians tell me that Manuel is a Brazilian name. Yeah, that's it why. is, Yeah. What do you have here that is special? That's special. Cala? From Cala, yeah. So we're a winery in the south of France, in Provence, and we make organic wines. What's special about Cala is that we have, I can show you here, maybe you can see, we have a winery that is about 32 hectares of vines, and all around it is 220 hectares of forests. That's what makes it special. So we're organic and we don't have any neighbors that can be spraying around us and putting pesticides that we don't want on our wines. So that's really what makes us special. 220 hectares, a lot of people don't know sort of what that means. Do you know the country of Monaco? So our property is slightly larger than the whole country of Monaco. Right. But most of it is forests, and that's really what protects us from, you know, pollution and all of the bad stuff. We make 3 kinds of wines: rosés, whites and reds. Rosé, of course, because it's Provence, and in Provence is known for its rosé wines. We do something a little different with one of our rosés, the Prestige. It spends 3 months in oak barrels, so it gives it a little bit of structure, but it doesn't take away from the fruity taste that you expect from a rosé. We also have a Prestige white, same idea, we also put it in oak barrels. And then our best wine is probably the Cala Red, which is this one here. It's had many awards and it really is an excellent red wine. There we go. It has very special branding, and then this little thing. So this is hand waxed. I do this by hand, all of them, yeah. And inside is a map of our property, and it says from which plots the wine is made out of. Oh, that's so there you go. Fancy. Yeah, it is. So there you go. That's a quick tour. Do you live in France, or do you live in here? I live in France, okay. yeah, and I just came here to present our wines. You live in that property? Yes. Oh. So my family owns the property, and I'm the son of the owner, so I'm here to present our wines. That is open for visitation? Or? Yeah, people can come visit. We are in Brignoles, which is kind of halfway between Nice and Marseille. It's very nice there because it's nice and sunny, but it's not along the coast. And the coast, like Saint-Tropez, in summer is super busy, so many visitors and too much traffic.
and we're a little bit more north, so it's very nice. It's not as busy. Go there, have a good time. Exactly, yeah. Alright, in the good. middle of nature. And look for Manuel. Manuel, that's me, yeah. Nice. Where people find you on like Instagram? On Instagram, people can find us at kala.wine, and then the website also is going to be kala.wine. We're changing the website now. Alright. And what do you recommend me to try? I think you should try our special reds. Alright, let's try it. There you go. We sell very little of this, and we sell especially to Michelin star restaurants because they really like our wines. So that's a very high-end This wine. is our top wine, yes. I'm not a... No? I don't have this high-level taste. It's just a matter of taste. If you like it, that's the important thing. What do you think? Good. That's pretty good. Great. That's what I like to hear. And what is hard to me is when I see people trying, they say, like, "Oh, I feel like strawberries." Yeah. Strawberries. I don't know. I cannot say. I don't know if I don't know the taste or the flavors. For me, that's a secondary thing. I think the most important thing with wine is that you enjoy it, you know? People try and make it sound very fancy, like trying to find notes and everything. For me, the important thing, if you love the wine, that's the most important thing. Then if you can smell blackberries or the oak or everything, that's nice. That's an extra thing, and it's something that if you drink a lot of different wines, then you will start to recognize. But otherwise, for me, you know, wine is just enjoying it. That's the important thing. Just good. Exactly. All right. And that's pretty good. Yeah. That's something that you put in your mouth and then you feel it's a really good taste. Exactly. And not like very, very tough, very heavy. It's nice and smooth, it's easy to drink, it doesn't punch you in the throat. That's what we're looking for. And it's organic on top of that, so, you know... Yeah, I don't feel like that punch of alcohol. Exactly, yeah. That's because this one's been aged for a while, and with aging, especially red wines, typically they become a bit smoother and a bit easier to drink. So let's talk about maceration. Maceration is the process of leaving the grape, the full grape, inside a tank. So we do this so that the juice that comes out from the grapes after we pick it, so we pick the grapes and we put it in a tank to macerate. A bit of the grapes will break a little bit, some juice will come out, and what happens is that the juice in contact with the skin of the grape in maceration will release the color from the skin of the grape into the juice. And this is what makes a really nice, dark, full-bodied red like this, for example, is if you have a long maceration. An orange wine that you're saying is a white wine, but we've left the grape macerate on the skin for a long time. Typically, rosés and whites are not macerated. In fact, the style of Provence specifically is called a direct press. That means that we pick the grapes on the field and we press them directly, so that we have very little color. That's why a lot of Provence rosés are quite light in color. They almost look like whites. It's because we direct press them. Maceration instead is what makes, you know, the color come out of the grape and some taste as well. So an orange wine typically will have a bit of a stronger taste, and it's called orange because it's pulled out a lot of color from the grapes itself. Another thing maybe you don't know is that red wine grapes, the grapes themselves, the juice often is transparent, it's not red. Okay. So the maceration is necessary to have that color. So this wine, for example, is made from Syrah and Grenache, and Grenache especially doesn't have as much color. In rosé we use Cinsault, for example, and this almost has zero color. So there, if we want some color, we need to macerate. We do have some grapes varieties that have a lot of color. For example, we use Carignan in the reds, and when you crush the grape, the juice is purple, for example. But because that's not true of all red grapes, the maceration is necessary to take out the tannins and the color
from the skins. Nice, nice, nice. There you go. So the orange wine, Yes. you tried that in Brazil? Yeah, the first time I tried orange wine was in a restaurant in Brazil. Oh, there was Brazilian wine or it's... I'll be honest, I don't remember. Okay, you drink too much. Exactly, All maybe right. I drink too much. I was in good company, that's why. Okay, now we got some education. So we're talking about Mistral, Yes. because there's a company in Brazil called Mistral. Yes. But Mistral is It works actually... with wine. That works with wine, okay, great. So Mistral is the name of a wind that we have in France, and it blows from north west towards the sea. And it's a very violent wind actually, it's a very strong wind. So in French we say that le Mistral rend fou, it means that the Mistral makes you crazy. Because when Mistral starts blowing, it blows for 3 days, 6 days or 9 days. It's a very constant wind and it gives you headaches, so that's why it makes you crazy. Okay. There you go. Good name for a company working Exactly. with wine. With wine, exactly. But wind is very good in wine because wind gets rid of humidity, and humidity is what causes to have mildew, which is bad for the grapes and can destroy our crops. So actually wine is really good. Sorry, wind is very good for vineyards and wine. Exactly. Yeah, exactly. E essa foi a cobertura da Vinexpo América aqui em Miami, com os principais vinhos que eu consegui buscar para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já manda para quem mais vai gostar. Eu sou o Augusto da Food Brasil, o seu engenheiro de alimentos. E eu cubro as principais feiras dos Estados Unidos e do mundo para você.